Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidos para falar da Escola Bíblica Dominical 1. A gente fala aqui das doutrinas, né? Estamos aqui alegres por mais um dia com vocês aqui, nesse domingo. Eu queria que os professores aqui, que eu estou tendo a honra de compartilhar essa aula, se apresentassem e dessem as saudações para vocês aí, para a gente poder iniciar a nossa aula. Posso começar? Pode começar. Oi, gente, tudo bem? Olha que honra, né? Eu estou muito feliz porque quando a gente vê que as pessoas amam a palavra de Deus e compartilham dessa vontade de conhecer e crescer, é muito bom, né? Por que eu estou falando isso, gente? Porque o Guilherme, a gente está tendo a honra hoje de ter a primeira aula com ele. Ele aceitou esse desafio de ser um professor da escola bíblica, né, já na linha de frente aí já começou dando aula, o que é muito bom, né? Lógico que a escolha não foi aleatória, participou do NCO com a gente tem sido um aluno um aluno muito assíduo da escola bíblica, então a gente vê muito essa vontade de aprender. Então, eu estou muito feliz, muito mesmo, e eu compartilho essa alegria também com o coordenador Rotirotti. E é um prazer, Gui, de verdade, ter você aqui com a gente. Galera, esse cara é fera, hein? Aproveitem. Bom domingo, hein, gente? Aproveitem essa aula que é muito boa. Obrigado pelas palavras. A honra é toda minha de estar aqui compartilhando essa aula com vocês, porque um aprendiz ainda, né? E compartilhando a aula aqui com os professores que me ajudaram na minha caminhada cristã aí no começo. Então, para mim é uma honra. Agora eu queria passar a palavra aqui para o mestre Isaías. Graça e paz, amados. Deus abençoe a todos. Que esse estudo fique gravado em nosso coração, em nossa mente, e que nós vamos aprendendo a cada dia mais da palavra de Deus, através dos seus servos, né? Através aí do professor Guilherme, hoje que vai dirigir esse estudo. Que Deus nos dê a graça e nos abençoe, e que nós possamos crescer a cada dia no conhecimento e na graça do Senhor, com esses vasos de honra que Ele nos concede. Amém? Amém. Ruth? Graça e paz, queridos. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês, fazendo parte, né, dessa escola bíblica, nesse domingo tão gostoso, né, que o Senhor nos preparou. E eu louvo a Deus porque mesmo a gente estando distante, né, fisicamente, mas a gente está no mesmo espírito, no mesmo propósito de aprender a palavra do Senhor e levar o conhecimento também àqueles que estão em casa, né, nos ouvindo. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos orar então para a gente começar? Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, porque nós somos gratos, nós somos muito felizes, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos trazido até aqui, o Senhor tem nos dado o dom da vida, Senhor, o Senhor tem nos dado livramentos nesses tempos tão difíceis, Pai. Obrigado pela saúde de todos, obrigado pela família, cada um aqui representada pelos professores, pelos alunos também, Senhor. Que o Senhor faça com que essa aula, Pai, permaneça nos nossos corações, abre nosso entendimento, Pai, para que nós humildemente consigamos entender um pouco mais da sua imensidão de sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, eu já te peço e te agradeço. Amém. Amém. Bom, a aula hoje, ela é bastante profunda, né? A gente estava até comentando aqui entre os professores quão profunda é essa aula, porque é uma das bases, acredito, da nossa fé, né? Ela é um pilar muito importante, porque ela está totalmente relacionada à salvação, né? Que é o que Jesus fez por nós, né? Então, assim, independente de qualquer coisa, a salvação ela é o pilar da nossa fé, no sentido de que ela impacta totalmente da nossa relação com Deus e da forma que a gente acha que é Deus, né? Então, a justificação ela está ali no topo ali dos pilares da nossa confissão de fé. Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre
das definições, né? Vou definir primeiro o que é justificação, né? A justificação, ela tem origem, a palavra tem origem no grego, né? Que é, acredito que de kaió, aí a Bárbara me corrija se eu estiver errado, né? Que significa tornar justo ou provar a inocência de alguém. Isso está definido pelo Russell Shepard, que é um importante teólogo, da seguinte forma: é uma declaração de que alguém ocupa uma certa posição diante de Deus, exibindo uma modificação de posição judicial, não a modificação do caráter do indivíduo. O que quer dizer com isso? Quer dizer que Deus tem uma lei, e a lei espiritual é que rege todo o mundo espiritual, assim como a lei dos homens rege a nossa sociedade. Então, a justificação é um ato judicial de Deus para que a gente seja declarado justo. É um ato de graça de Deus, né? Porque ele que provém a justificação gratuita. Inclusive, eu gostaria que alguns professores lessem Romanos 8:33, por favor. Atos. Abrir. Pode ler? Por favor. 8:33. Opa, peraí, tô na página errada. Tô numa página anterior. Diz assim, ó. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Então, aí fica claro que é uma ação de Deus para conosco, não de nós para Deus, né? É uma ação que a gente recebe passivamente, porque ela vem de Deus para nós. Isso é importante a gente entender, porque não há méritos nossos na justificação. É puramente um ato gratuito da graça de Deus. Segundo item, a gente costuma dizer que é um ato de redenção, também feito por Deus. Quem puder ler para mim, 3:24. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Exatamente. Então, aí a gente sabe que não é por obras a nossa justificação, né? Ela é gratuita pela graça, como a gente comentou no item anterior. Se alguns professores quiserem comentar, fiquem à vontade. Gui, deixa eu só comentar um negócio, então, vai. Uhum. É muito legal. Eu falo, né? A gente tem que se interessar muito por essas bases teológicas, como você mesmo disse no comecinho ali da aula, que são para a gente não titubear no que é justificação. Porque quando a gente fala assim, eu vou dar uma justificativa, né? Eu mesmo fui recentemente no médico e, em vez de emagrecer, engordei. Que justificativa eu vou chegar para o médico e falar? E essa justificação que a gente está falando é muito mais do que se apresentar como inocente ou uma prova de inocência, né? Porque isso não parte de mim, parte do próprio Deus. Isso, gente, é maravilhoso, porque é a relação que a gente constrói com o nosso Deus. Né? Mais para frente isso vai ficar mais claro, né, na construção da aula, mas fica pensando aí, alunos, né, e a gente aqui, como que a gente acaba se relacionando com Deus. Exato. Como eu disse no começo, a compreensão da magnitude dessa justificação impacta diretamente no nosso relacionamento, né? O quarto item é o que representa para nós, afinal, essa justificação. O que impacta na nossa vida a justificação que Jesus trouxe para nós? É a libertação da condenação. Foi o que a Bárbara estava falando. Então, a gente deixa de ser réu e passa a ser justo. Então, a gente passa a ser sem nenhum mérito justo diante de Deus. Então, todos sabem aqui que haverá um julgamento e lá não haverá provas contra nós que nos condenem, porque Jesus pagou todas as nossas iniquidades e todas as nossas dívidas na cruz.
Então, se alguém puder ler, por favor, Romanos 8:1. Diz assim o texto: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Obrigado, Isaías. Então, aí fala a gente não tem mais condenação, e isso é muito importante porque tira esse peso de nós, né? Aquele peso, não, eu tô pecando, agora eu vou pro inferno. Não, hoje, essa semana eu fui bonzinho, então eu acho que eu vou pro céu se eu morrer hoje. Então a gente perde essa oscilação de confiança que a gente tem no sacrifício de Jesus, porque ele foi único, suficiente e totalitário. Então ele engloba todos os nossos pecados, os que a gente cometeu e os que a gente ainda vai cometer. Então é importante a gente entender isso, ficar bem fixado, porque isso determina o nosso caminhar com Deus, né? Bom, seguindo aqui, a gente vai falar sobre alguns aspectos da justificação, né? A gente separou aqui em 3 causas: causa meritória, causa originadora e causa instrumental. Essa causa meritória, ela está falando aqui de quem é o mérito da justificação, por isso que é a causa meritória que a gente chama. Então, para embasar essa causa, eu gostaria que alguém lesse Romanos 5:10, por favor. Já abri aqui, ó. Vocês Romanos. perceberam que a gente vai ler só Romanos quase, né? Então, Romanos é a base da doutrina da justificação. Mas Romanos é maravilhoso, né, gente? Romanos é uma bênção para a gente ler e entender. Romanos 5:10 diz assim, ó. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Quer comentar? É exatamente isso, né? O que acontece é que não existe mérito em nós, em sermos justos. Parte do próprio Deus, né? Parte do próprio Jesus, do sacrifício do Filho, como Paulo escreve, né? Olha, parte do Filho esse ato. E é mérito único, exclusivo de Jesus. Amém. Pode até ser que fique um pouco contraditório, porque aí ele fala que é mediante a fé, mas lá na frente a gente vai ver, a gente vai sanar essa contradição, porque nem a fé é mérito nosso, mas a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, né? Ô, Guilherme, posso comentar aqui? Pode. Aqui no 9 também, Romanos 5:9, fala: logo mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Então, quer dizer, se a gente, como você falou antes, né, que a gente fica oscilando, eu sou salvo porque eu fiz boas obras, eu sou salvo, de repente Deus, né? Mas aqui ele falou que não, nós, sendo justificados pelo sangue de Cristo, nós seremos salvos da ira, né? Isso é muito interessante, né? É maravilhoso a gente saber que nós seremos salvos da ira de Deus, né? Como você falou, vai ter um julgamento. Então, nós seremos salvos dessa ira de Deus que vai julgar para condenação, né? Então, exatamente. Esse versículo que né? você citou muito bem, ele declara de forma definitiva, né? Definitiva, Então, a gente pode confiar de que a gente realmente é salvo. E não só nosso livro não só consta no livro da vida, ele também consta no livro dos justos, né? Então a gente pode ter essa certeza. O segundo item, eu gostaria que alguém lesse para mim Romanos 3, de 23 a 28, para a gente falar da justificação, que só os justificados se achegam a Deus. Diz assim o texto: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras, não
não mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Amém. Quer comentar, Isaías? Presente de Deus, né? Presente de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem a justificação, sem a graça de Jesus na nossa vida, estaríamos perdidos, né? Então, o texto finaliza aí dizendo que não é pelas obras, né? Não é que a gente não tenha que fazer a obra, né? Porque somos salvos, por isso fazemos a obra, né? Não somos salvos pelas obras, mas porque somos salvos, porque somos justificados, fazemos a obra. É esse o entendimento. Então, pela graça de Deus, nós somos alcançados. E pela graça dele, podemos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas, para alcançar aqueles que não são salvos por nós, né? Mas pelo Espírito Santo que atua através de cada um de nós. Amém. Isso é importante porque fica claro que a gente, como o Isaías disse, a gente serve a Deus porque nós somos salvos e não servimos a Deus para sermos salvos. Então a gente deve servir com gratidão e não com aquele peso de se eu não fizer eu vou ser condenado. Então a gente tem que, isso muda totalmente a nossa visão perante Deus, porque tira aquela visão do Deus tirano, de que vai nos fulminar a qualquer momento se a gente tropeçar, e nos dá uma visão de um Deus justo e bondoso, de que independente se a gente tropece e se arrependa, ele está sempre de braços abertos, porque a salvação já é nossa, né? Ela não está conosco, ela é nossa. Isso é importante a gente frisar. O terceiro item é sobre a obra propiciatória de Jesus. 2 Coríntios 5, 21. Quem pode ler, por favor? Deixa eu abrir. 2 Coríntios, né? 5, 21. 5, 21. Ó, vou ler. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Então, a propiciação, obra propiciatória aqui, quer dizer, antigamente os judeus faziam a propiciação dos pecados através do sacrifício, dos animais, dos holocaustos, né? Então, Jesus se fez holocausto por nós. Jesus se fez o sacrifício por nós, por quê? Porque ele não conheceu o pecado. E se ele não conheceu o pecado, ele era o único que poderia morrer por nós, para nos justificar, porque qualquer um que morresse no lugar dele não teria efeito, porque ele seria um pecador como qualquer outro. Mas no versículo aí diz que ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. Mas nele não havia pecado, não havia mal nele. Então ele era o justo que se fez injusto para levar os nossos pecados na cruz. Alguém quer comentar? Deixa eu só fazer uma observação, Gui. O conceito que o judeu tinha de justiça e justificação bate muito com o que a gente estava falando anteriormente, que é essa questão de se eu sou bom, se eu pratico boas obras, se eu faço, eu tenho uma forma de desviar dessa ira de Deus. Ou com débito e crédito, né? É uma questão de débito e crédito. É muito isso que o judeu tem, né? Então, ele tem três formas de relacionamento ou forma de amenizar esse saldo negativo, vamos dizer, que depois eu até pesquisei, é arrependimento, prece, né, oração e fazendo caridade, fazendo obras. Então, e aí Jesus vem e fala que a justiça que Deus propõe é essa justiça aí, né? Dessa substituição total. Um justo, totalmente, substitui o pecador na cruz e paga o preço. Então, essa obra é maravilhosa, né, gente? A gente só tem que glorificar Deus por nos permitir viver isso e conhecer isso, né? Amém. O próximo item é Jesus, sendo justo, sofreu toda a cobrança dos nossos pecados. Está lá em Gálatas 3:13. Pode ler, por favor. Diz assim, ó.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Bom, então a Bárbara já deu spoiler aí, né? É, A gente libertou da lei judaica, né? Era a lei do débito e crédito, da meritocracia, que é inalcançável, porque a gente sabe que todos nós pecamos e nunca conseguiremos ser justos como Jesus foi. Então, aí fica muito claro que ele nos livrou da maldição da lei, a qual, infelizmente, os judeus ainda sofrem, né, com essa lei, porque ficam, como a Bárbara falou, no débito e crédito. Então, é uma culpa permanente que eles carregam dessa... Acho que é até uma frustração, né, porque você nunca vai se sentir justo bastante para merecer a salvação. Né? Ruth, quer comentar o versículo? porque ele cumpriu, né, o que está escrito lá em Deuteronômio, né, que está escrito Deuteronômio 21, 23, está escrito, né, que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, né? Então, quer dizer, todas as nossas maldições, tudo que era para a gente pagar, ele pagou, né? Ele, sendo perfeito, ele aceitou a morrer, né, na cruz ali. E no meio de dois malfeitores ainda, né? Então, só um Deus maravilhoso que ama mesmo, né, a nós para fazer isso pela gente, né? Então, é uma maneira que ele nos justificou mesmo, né? Verdade. A justificação, né? A salvação, nossa, vem através da justificação. E a justificação, ela não é de graça, né? Custou esse sacrifício de Cristo, né? Então, a graça não é de graça, né? A salvação, ela é uma graça que não é de graça. É de graça para nós, mas custou o sangue de Cristo. Custou o madeiro, né? A maldição. Exato. É a frase que a gente usa na camiseta de quem vai se batizar, né? Que é importantíssima. Né? Fui salvo pela graça, mas não foi de graça, né? É o resumo do que significa para a gente, né? Bom, concluindo, não, ainda falta a última aqui. Deus não comete injustiça ao nos justificar. Isso pode ser um pouco confuso, mas assim, Deus ele não está infringindo a própria lei ao nos justificar através do sacrifício de Cristo. Por quê? Porque ele fez o próprio filho dele pagar para que ele não infringisse a lei, ou seja, ele nunca quebrou o atributo justiça dele. Ele continua sendo justo e para que ele continuasse sendo justo, ele teria que cumprir a lei integralmente em Cristo. E é isso que a gente vai ler em Romanos 3, 26. Quem puder ler, por favor. Diz assim o texto: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Quer comentar, Isaías? Não, o justo, né? Aí ele fala assim, a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador. Só um justo pode justificar aquele que tem fé em Jesus, né? Somente ele pode ter essa, como é que eu digo? Somente ele pode, né? Com esse sacrifício, somente sendo Deus mesmo. Só ele está apto, né? Exatamente. Obrigado. Amém. E é interessante que ele nos justifica a partir do momento que a gente aceita o sacrifício, né? Você aceita o sacrifício, né, de Cristo, o sacrifício redentor, né, que nos redimiu. Então, por isso que somos justificados, a gente aceita, né? Eu entendo assim. É isso aí. Tanto que mais para frente a gente vai ver que não foi um sacrifício para todos, e sim para todos que reconhecem Jesus como o único Senhor e Salvador. Isso é importante para a gente entender que não foi para o mundo, e sim para os escolhidos, predestinados aí para a salvação. O próximo item, a gente vai falar sobre a causa originadora, que é a justificação por meio da graça, né? Alguém pode ler, por favor, Romanos 3, 24 e outra pessoa, 2 Coríntios 5, 18 e 19?
Romanos 3:24 diz assim, ó: e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Depois, 2 Coríntios 5:18? Isso, 18 e 19. Tá. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém. Bom, então aí a gente vê que a causa originadora é a que torna possível a nossa justificação, porque é através de Jesus que Deus se torna propício à justificação e a gente acaba se tornando o alvo da graça, né? Então, Jesus morreu para nos salvar e unicamente para isso. Então, foi a graça de Deus que proveu essa salvação para o homem quando não havia mais esperança, porque como a gente tinha falado, a lei esgota toda a possibilidade de salvação por obras, como a gente viu várias vezes no Antigo Testamento. Quem está acompanhando as aulas lá do EBD 2 viu algumas semanas atrás a gente falando sobre os livros proféticos, né? Que a gente ali viu muitos profetas anunciando a ira de Deus, pedindo arrependimento do povo, exortando, mas nenhuma das vezes foi suficiente para que o povo se arrependesse e fosse salvo pelas obras. Então, não havia mais esperança na conciliação do homem com Deus, porque Deus é santo e não aceita nada menos que a santidade para a salvação. Então, aí fica claro que Jesus foi a santificação da nossa escolha por ele, né? Alguém quer comentar? Léo, posso comentar aqui? Pode. Então, e aqui Deus fala que ele se reconciliou consigo mesmo, porque quando, né, o homem pecou, já estava todos destinados, né, à perdição. Então, estava todos destinados à perdição. Então, o que Deus fez? Falou, não, eu não posso mudar meu plano, né? Meu plano é salvar, né, o povo, é salvar os escolhidos. Então, o que ele fez? Ou seja, aqui ele fala que Deus se reconciliou com ele mesmo. E quando Cristo morreu, né, levou nossos pecados, ele pagou, né, o preço para essa nossa reconciliação. Então, Deus falou assim, eu estou me reconciliando, né? Eu estou me reconciliando porque eu quero, meu plano original vai ser cumprido, né? Meu plano original, ele vai se cumprir, que é a salvação, que ele criou o homem para estar junto com ele. Então, eu creio assim, que Deus se reconciliou porque ele falou, não se perdeu. Jesus aceitou morrer, né, na cruz para nos redimir e nos reconciliar com Deus, né? E aí fica a prova daquela passagem, né? Que nenhum dos planos de Deus será frustrado, né? E a palavra dele, os céus e terras passarão, mas a minha palavra não há de passar. Então, a gente vê todo o Antigo Testamento, a profecia da vinda de Jesus, e ali Jesus cumpre todas as promessas e profecias no sacrifício dele. E agora a gente vai falar sobre a causa instrumental, ou seja, qual é o mecanismo de justificação que Deus usa para chegar até nós, que é a fé, né? Que é justamente a gente vai sanar aquela aparente contradição que a gente citou no começo, de vários versículos citando através da fé, pela fé. A gente vai entender agora por que a fé é um instrumento e um componente tão fundamental no processo de justificação do cristão. Alguém pode ler para mim, por favor, Hebreus 11:6? Já abri, posso ler? Por favor. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quer comentar? Tá bem claro, né, gente? Que é autoexplicativo. É autoexplicativo, né? Porque esse é o caminho, né? Por mais que a gente
tem essa aparente contradição, sem fé, a gente não crê no sacrifício, não crê em Jesus Cristo, não crê na obra que Jesus Cristo operou, não crê nele, no poder no nome dele, nessa condição única que foi o ato dele de amor naquela cruz. Então, sem fé, a gente não. É aquilo que eu sempre falo, né? Se a gente crê que a Bíblia é só um livro, ele vai ser só um livro. Mas se a gente crê que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, então, para a gente, esse livro se torna muito mais do que um simples livro. Se torna um manual, se torna, né, a nossa referência, a nossa lâmpada para os nossos pés, que trilham os nossos caminhos. Então, sem fé, tá claro aqui, é impossível, porque a gente precisa realmente crer que Jesus existiu e foi esse Deus aqui humano, né, que fez tudo por nós. Amém. E a gente acaba entendendo que se eu não creio que Deus existe e que não vai ter um juízo, para que eu vou entregar ele? Eu vou pedir a ele arrependimento do quê? Se eu nem sei o que é pecado, se eu nem creio que o pecado existe, visto que é a Bíblia que define o que é pecado. Então, a fé, ela dá fundamento para as coisas, senão não tem o porquê a gente se aproximar de Deus. Se a gente não crê nem que ele existe, ninguém se aproxima do que não existe, né? A gente precisa ter a fé como o veículo e o combustível para a aproximação de Deus. Eu vou ler aqui também Romanos 8:30, que diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aqui a gente consegue ver claramente que, como eu e a Bárbara tínhamos dito antes, não temos mérito nem em ter fé, porque se ele nos predestinou e nos chamou, a gente já estava predestinado a crer nele. Então, isso não é mérito nosso ter fé. E aí eu vou pedir para alguém ler Efésios 2:8 para a gente fechar esse ciclo da fé. Efésios 2:8? Isso, 2:8. Tá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente vê claramente que não vem de nós a fé. Não é a gente acorda um dia e fala, hoje eu vou ter fé em Deus, porque é legal, eu ouvi falar que é bacana, então hoje eu, por decisão própria, resolvi crer que Deus existe e que eu preciso ser salvo da condenação eterna. Então, a gente vê que tem um trabalhar do Espírito Santo, tem uma aproximação dele para conosco, para que a gente seja despertado, porque até então a gente está morto espiritualmente. Então, morto não tem decisão, morto não tem escolha. Então, é a partir do momento que o Espírito Santo nos toca e nos convence, é que a gente passa a ter, a ser incomodado a buscar a Deus, porque a alma, o nosso espírito anseia, né? Como diz Davi, né? A minha alma anseia por ti. Então, como a corça anseia pelas águas. Então, a gente vê que a fé, ela nos ajuda a ter sede de Deus. Então, não há mérito nenhum, nem na nossa fé. Alguns professores querem comentar? O pastor Júnior comenta muito isso, né? E ele fala que essa questão de nós estarmos mortos, né? A condição que nós estávamos. E aí, se você não assistiu às nossas aulas, volta aí às aulas anteriores para saber qual era a nossa condição, né? Como homens naturais, homens pecadores, essa natureza pecaminosa que nos faz cair e pecar, isso, né? Que foi algo herdado por nós. E aí o pastor Júnior ele comenta muito isso, que morto tá lá, gente, tá, não tem escolha, né? O morto tá ali, como o Guilherme mesmo falou, tá ali, né? E vai ficar. Agora, somente o poder de Jesus, né? Somente o poder de Deus é que pode fazer esse resgate e pode fazer, como, né? Por exemplo, Jesus operou em Lázaro essa volta dos mortos, né? Mas aí é poder de Deus, né? Então, não está em nós essa vontade de despertar, de querer, de buscar. Não está em nós. Isso é muito interessante porque
quebra, né, aquilo que a gente falou da contradição. Se a gente depende da fé e parece que depende da gente, não, porque nem a fé depende da gente, né? A fé depende Exato. também de Deus, porque ela vem de Deus. Irmãos, parece loucura tudo isso, mas isso é Deus falando com as nossas vidas hoje. Amém. Concluída essa etapa dos aspectos, agora a gente vai falar dos resultados, né? O que a justificação causa em nós? Qual é o impacto que ela tem na nossa vida? Primeiro, eu acho que é o que todos nós aqui já sentimos, que é essa paz que excede todo o entendimento, de estar reconciliados com Deus, mesmo a gente nem sabendo anteriormente que estava brigado com Deus, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe que a gente carregava a ira de Deus pelo pecado original, a gente às vezes nem sabia. Mas quando a gente dá de encontro com a graça de Deus, a gente sente essa paz e esse acolhimento que excede todo o entendimento. Então, eu gostaria que um dos professores lesse Romanos 5:1 e outro Filipenses 4:7, por favor. Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós entramos numa esfera de relacionamento com Deus, né? Exato. A paz com Deus, a gente tem um relacionamento com Deus, e isso como a Bárbara disse, excede o nosso entendimento, que está aí no texto, né? Vai além do que a gente possa imaginar, ser justificado por Deus, né? O resultado que isso traz de ter uma intimidade, um relacionamento, uma paz, né, com o nosso Deus. Amém. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Quer ler, Bárbara? Não, pode ler, Ruth, pode ler. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. É isso mesmo, né? Uhum. Então, a gente consegue ver aí dois tipos de paz, ao meu ver. A gente tem a paz, que é o inverso da ira, ou seja, quem não está em guerra está em paz, a gente não está mais em guerra com Deus. E a paz no nosso coração de ter encontrado o nosso Salvador e, por isso, livres de toda a culpa do pecado que o pecado causa em nós, né? Porque o pecado, a palavra diz que causa a morte, mas o amor de Deus e a salvação através da graça nos traz a vida eterna. Então, são esses dois tipos de paz que a gente encontra. Posso só comentar, Gui? Eu não sei aí quantos dos professores e também dos irmãos que estão aí nos assistindo já perdeu uma noite de sono por algum problema, por alguma dificuldade, e ficou angustiado. Eu não sei, eu falo bastante, né, do meu pai, nas épocas que ele estava bastante debilitado, eu tinha problemas de insônia, assim, dormia. Eu já durmo super pouco, mas eram épocas que eu dormia assim super picado, super ruim, e porque eu ficava preocupada com ele e acordava toda hora, né? Queria saber como que ele estava, tal. Eu não sei se vocês conseguem entender essa questão da paz, né? Como é importante a gente deitar ali no travesseiro e ter essa segurança. E essa segurança vem de Deus, né? Dessa paz que está com Ele. E diferente de outras coisas, né, gente? A gente às vezes pode estar com dinheiro no banco, os nossos negócios super prosperando, nossa família bem, mas alguma coisa ainda não está encaixada nas nossas vidas, né? Eu ouvi isso há um tempo atrás de uma pessoa bem próxima a mim, que falou exatamente isso, né? Falou isso, que às vezes ela comparava a vida dela com outras pessoas e ela falou assim, nossa, eu ganho bem. Olha, eu tenho uma posição muito boa. E começou a falar várias coisas. Mas ela falou assim, mas nada disso é suficiente, nada preenche. Quando às vezes eu vou deitar e eu, né, coloco minha cabeça no travesseiro, vem
uma inquietação, vem uma agitação, né? E ela falou assim, e eu não tenho aparentemente um problema, alguma coisa, mas, gente, valorizem essa paz que vem de Deus, desfrutem dessa paz que vem de Deus, porque isso, gente, nos permite exatamente, né, em meia tribulação, em meia tantas dificuldades, a gente poder descansar nessa segurança que Deus nos traz. E essa paz, como está na palavra de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Ela não é a paz, como a palavra mesmo diz, ela não é igual à paz que o mundo dá, né? Ela é diferente. Então, valorizem esses momentos da gente entender essa paz que vem através da justificação de Deus. Amém. Alguém mais quer comentar sobre isso? Ok? Bom, e a segunda parte que amarra, que é a justificação quanto ao quesito condenação, né? Ninguém pode nos condenar, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. Então, isso é fundamental também para a gente entender e mudar o nosso relacionamento com Deus. Então, eu gostaria que o professor lesse Romanos 8, 33 e 34 e outro 1 Coríntios 4, 4, por favor. Romanos 8, 33 e 34 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Quer comentar, Isaías? Não tem quem possa nos condenar, né? Acusar. Fomos justificados e estamos guardados nas mãos de Deus. Ainda que a gente erre, que a gente peque, que nós somos acusados, a chancela de Cristo pelo nossos pecados lá na cruz nos liberta dessa condenação, né? E aí o texto fala assim: quem é que condena? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está diante de Deus e também nos intercede por nós. Quer dizer, a justificação de Cristo nos liberta, né? Então, o resultado da justificação é essa libertação dessa condenação em que a gente vivia, porque nascemos no pecado, né? E aí Deus chancela isso, né? Cobre com seu sangue, nos limpa, né? De todo o pecado. Então, não há acusação, não há como ser condenado, se Deus é quem nos justifica. Amém. Alguém pode ler 1 Coríntios 4, 4? Primeira Coríntios 4, 4. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, assim... Eu estava pensando agora que o Isaías estava comentando, né? Ninguém pode nos condenar, né? Eu estava pensando, e aquela pessoa que a consciência dela, né? Às vezes condena, porque ela não se sente salva, né? Aquela pessoa que fala, poxa vida, mas eu pequei, e agora? E agora? Mas a gente vive no mundo de pecado, a gente não pode viver na prática do pecado, né? Mas a gente peca a todo momento, a Bíblia não fala que aquele que fala que não tem pecado já está pecando, né? Então, só que a gente não pode deixar que a nossa consciência também fique nos condenando, né? Porque a gente é justificado, né? Pois quem me julga é o Senhor, e Ele mesmo fala que Ele me justifica, né? Então eu não tenho que preocupar com a minha consciência, que eu fiz isso, não posso fazer mais nada. Igual no caso da ceia, né? A gente, aquela aula de ceia que a gente teve. Eu não posso tomar ceia porque eu tô brigada com o irmão lá. Não, vai lá, pede perdão pro irmão e toma ceia, assim, não é verdade? Então, quer dizer, a sua consciência não pode ser sua acusadora, né? Então... Deixa eu só completar. Quer falar, Isaías? Pode falar.
Só dizer o seguinte, Deus fala conosco através da nossa consciência. É o canal de Deus que usa conosco. Então, é importante que a gente ouça a voz do Espírito, não é? Porque muitas vezes o Espírito Santo fala assim, viu? E aí, cabeção? Ó, vai fazer isso mesmo? E a gente muitas vezes faz. E a gente peca, a gente erra, né? Então, quando Deus fala conosco através da consciência, é exatamente para a gente endireitar nosso caminho, mudar, né? Não cometer aquele ato que estava propenso a fazer, ou se já cometeu, o Espírito Santo ele nos alerta, viu? Vamos pedir perdão, né? Vamos orar, pedir perdão, somos justificados, Deus vai chancelar esse pecado. Então, nem sempre, né, é a questão assim, ou a gente ouve a voz de Deus no Espírito Santo, ou a gente ouve a voz do diabo na acusação, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento se através da consciência da gente é a voz de Deus ou é a voz do diabo. O diabo sempre vai nos acusar e o Espírito Santo ele sempre vai nos alertar. Então, é isso que é importante. Quando a gente tem, nós vimos aí atrás, né, que nós temos um relacionamento com Deus. A justificação propõe um relacionamento com Deus. E quando a gente tem esse relacionamento com Deus, tem essa paz com Deus, a gente vai a Ele quando essas acusações, né, quando esses alertas são acendidos através da nossa consciência. Senhor, aqui acho que eu estou pensando mal, me livra disso, eu não quero pensar isso, está errado, me perdoa. E aí Deus traz a paz para nós e nos liberta. Outra situação é quando o inimigo está sempre tentando nos derrubar, né? Fez isso com Jesus, né? Lá no pináculo do templo. Então, o inimigo ele está sempre à nossa volta tentando nos acusar, nos derrubar. Mas a gente sempre tem que lembrar dessa justificação. O Senhor me justificou e se eu pequei aqui, Deus me perdoa, né? Perdoa esse pecado, essa falha minha. Sou justificado pelo seu sacrifício e eu estou liberto. E aí eu vou estar em paz, né? Então, a voz de Deus através da nossa consciência, eu sempre digo isso, que Deus fala conosco através da nossa consciência, e a gente precisa tomar cuidado a quem a gente dá ouvido. Ao Espírito Santo que nos alerta, né? Ou ao diabo que nos acusa. Amém. Era aí. Bárbara, você ia falar? Eu ia só chamar a atenção que, assim, né? Se existe uma justificação, né? Se existe algo porque a gente precisa de justificativa, é porque a gente errou, né? A gente erra, enfim. Tem um ato errado aí, alguma condenação para com as nossas vidas. E esse erro, a gente peca, a gente erra. Esse ato é contra quem, gente? Esse ato é contra o próprio Deus, né? Quando a gente peca, a gente não está pecando, transgredindo uma lei, senão a lei de Deus, né? Então, se existe alguém que poderia poder falar assim, ó, você fez isso, era o próprio Deus, né? Só que o que a gente entende e a gente aprendeu agora, né, é que ele não vai fazer isso, porque pelo contrário, ele arrumou uma forma, né? Essa forma foi o plano perfeito em Jesus Cristo para que a gente tivesse tudo isso apagado, tudo isso justificado em Jesus. Quer dizer, nós colocamos, esse pecado que é da Bárbara, do Isaías, do Gui, da Ruth, já não é mais deles, agora já está tudo pago ali. Então, é bonito ver isso, né? O cuidado com que Deus tem para com as nossas vidas, de olha, eu poderia te condenar, eu poderia te acusar de várias coisas, mas o que eu ofereço? Eu ofereço a minha cruz, eu ofereço o meu amor, eu ofereço a graça, eu ofereço a paz, eu ofereço essa vida abundante que Deus tem, né? Então, é maravilhoso isso, gente. Amém. Quando eu estava preparando a aula, até me veio uma cena, né? A gente costuma ver bastante em filme os julgamentos, né? O juiz lá no alto, né? E o réu ali encolhido. Então, é como se o juiz, que pode te condenar, fala, não, pode levantar daí que tá pago. Não, não paguei, não. Alguém pagou por você. Pode levantar que você tá livre. E acho que isso é fantástico, né? Excede todo entendimento realmente. É real. Bom, agora a gente vai caminhar para a conclusão.
eu citei aqui 3 conclusões para a gente amarrar aqui e fechar esse processo. Então, a gente conclui que a justificação é um ato e não é um processo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas confundem a justificação com a santificação. Não, eu não sou justo, eu não sou digno. Por quê? Porque eu ainda não sou santo. Sim, você não é santo, por quê? Porque é um processo a santificação. Mas você é justo, porque Deus já te justificou. Então, é um ato alheio a nós, é um ato de Deus. Já a santificação é um processo, é a gente se deixar ser trabalhado e lapidado por Deus. Então, a gente é justificado. Então, a gente precisa começar a buscar a santificação a partir da justificação. Isso é importante a gente entender. Eu gostaria que alguém lesse Hebreus 9, 27 e 28, por favor. Diz assim o texto. E como os homens está condenado, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém. Então, aí fala que a gente vai morrer uma vez, né? E aqui até faz alusão ao pecado original, a gente morreu uma vez, então a gente precisa ser reinserido no relacionamento com Deus. E aí fala que Jesus se ofereceu uma vez, então foi um ato. Então isso é suficiente para nos salvar. Não é um processo, nós não estamos sendo salvos, nós somos salvos pelo sacrifício único e suficiente de Jesus na cruz. Como você bem disse no início aí, né? A justificação é um ato, né? Depois vem a adoção, né? Por esse ato, Deus nos faz filhos de Deus. Depois vem a santificação. Esse sim é um processo que inicia a partir da justificação, né? Aí é um processo. E depois a glorificação, porque nesse processo a gente não pode entrar no céu porque ainda nós pecamos. Agora, a glorificação, sim, aí a gente vai ver isso para frente, e na glorificação aí encerra tudo chancelado, livre para a entrada no céu. Então, a justificação é um ato, o processo é a salvação, como você bem disse. Amém. Outra conclusão que a gente chega é que a justificação não se dá por obras, como a gente já viu. Então, é um resumo do que a gente viu, que é pela graça. Então, eu gostaria que alguém lesse Romanos 3, 27 e 28. Romanos 3, 27 e 28 diz assim, ó. Onde está, pois, a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Amém. Então, fica muito claro aí que a gente é salvo pela fé no sacrifício de Cristo, e não pelo nosso merecimento ou qualquer coisa que a gente faça para agradar a Deus, né? Opa, passei aqui antes. E a terceira, não há fraqueza que impossibilite a justificação. Aí cai muito no que a Ruth estava comentando, né? Da gente, pequei, não me sinto digno de ser justificado. Então, João 6, 37 a 40 vai esclarecer isso para a gente. Diz assim o texto: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Então, aí a gente vê que, além da gente pecar, quando a gente se sente, quando a gente não se sente
digno de ser justificado, quando a gente acha que as nossas obras não são suficientes para justificar, a gente até está pecando por incredulidade, porque aí a gente está duvidando da capacidade de Jesus, porque Jesus fala que ele não vai lançar fora de forma alguma. Então, se ele não vai lançar fora, não há fraqueza ou tropeço nosso que o faça mudar de ideia, porque ele é justo, ele é eterno. Então, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se a gente acha que nós não somos dignos pelas obras, a gente está pecando por incredulidade. Mas a gente tem que entender que a gente é indigno pelas obras, sim, mas a salvação é pela fé em Jesus Cristo, como a gente leu no item anterior. Então, o texto aí ele é grande, mas ele é importante para deixar bem claro que se Deus nos escolheu, de nenhuma forma Jesus nos lançará fora, porque a gente foi predestinado à salvação. Então, a gente não perde a salvação. Isso é muito importante a gente deixar claro, independente da sua corrente de pensamento aí, calvinista ou arminiano, mas isso é importante a gente deixar claro que não depende de nós a justificação, e sim do Deus que nos amou primeiro. Paulo diz isso, né? Paulo fala assim, quando eu estou fraco, é que estou forte, né? Parece um paradoxo. Mas ele diz isso porque a gente acha que a gente consegue fazer e quer justificar pelas nossas obras aquilo que a gente faz. E aí Deus mostra a nossa fraqueza, e aí a gente vê que a nossa dependência total é de Deus. Então, aí como diz o texto aí, não há fraqueza que impossibilite a salvação, porque a fraqueza ela está na carne, né? Ela está no nosso pensamento, na nossa impossibilidade de fazer as coisas. Mas quando nós somos dirigidos por Deus e justificados por Deus, aí não tem fraqueza, né? Não tem classificação de conhecimento, de simplicidade, de soberania. Não, Deus, ele fala assim, assim, está chancelado, está justificado e não existe impossibilidade, né? Não há fraqueza que impossibilite essa justificação, porque é pela graça de Deus que nós somos justificados, né? Amém. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, se ele chancelou, se nós temos o selo, se o nosso nome está no livro da vida, ele está lá eternamente, né? Amém. Algum professor quer comentar? Do geral? Para a gente concluir? Deixa eu falar, então. As pessoas, até na semana passada, a gente viu no chat lá algumas perguntas. Ezequias falou assim, ai, gente, eu mando muita pergunta. E eu tenho certeza que nem a pergunta que ele tem dúvida, tá? Porque é outro que manja muito da Bíblia, é estudioso, é dedicado também. Mas é muito interessante, né, Gui, que as pessoas, principalmente, por exemplo, um tema como esse, deve despertar muitas dúvidas, tá, gente? Então, perguntem. Esse tempo de aula aqui, a gente está lá no chat, né, respondendo, mas procura a gente, né, Gui, para que tenha mais dúvidas e tal. E fica ligado, tá, irmãos? Porque os temas estão vindo, são temas bem substanciais, vocês perceberam aí, né? Que não é uma aula, digamos assim, fraquinha, né? É uma aula poderosa, é uma aula que a gente consegue entender várias coisas, né? A gente entende fé, a gente entende graça, a gente entende salvação, a gente entende a questão da obra de Cristo. Então, em uma hora que mais ou menos dura a nossa aula aqui, né, gente? A gente viu vários aspectos. E é por isso que é importante você estar acompanhando essas aulas, acompanhando no YouTube. Ai, Bárbara, não deu pra gente assistir no domingo? Procura a gente depois, vai lá no YouTube, digita a aula, procura lá nossas aulas, para que você possa dividir, né? A gente possa dividir esse conhecimento tão precioso, gente. É precioso demais. E vai fazer diferença, não só como, né, já fez a diferença nas nossas vidas, mas
na vida de alguém quando você apresentar um plano perfeito. Isso, a justificação tem que estar bem clara na nossa mente. O que é, como foi, o que aconteceu. Amém. Uma coisa também que é legal, eu, por experiência própria, no início da minha conversão, e nem tanto tempo atrás assim, eu me sentia assim, esse indigno, essa pessoa que acha que tá inferior ou que de repente está aquém dos demais. E a justificação traz essa tranquilidade para a gente, de que não sou mesmo. E quem é, né? Então a gente entende que todos estão na mesma situação, de filhos de Deus, não por merecimento ou mérito ou obras, mas porque Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou primeiro, quem há de nos condenar? Porque se Ele é o autor da lei e o juiz que executa a lei, e Ele nos livrou de condenação, quem é que vai nos condenar, né? Então a palavra diz que não há nem altura, nem profundidade, nem potestades, nem principados para nos separar do amor de Deus. Então, se hoje você se sente acusado ou incapacitado de se aproximar de Deus ou fazer a obra de Deus, que hoje essa aula abra o seu coração para esse amor de Deus, até de impossível compreensão, é só a gente sentir mesmo. Então, queria agradecer muito os professores. Estou deixando meu contato aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no e-mail. Tem os grupos da EBD1, EBD2. Os professores também estão disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado, professores, por esse apoio de vocês. Espero que a aula tenha sido de edificação para todos e que nós possamos cada vez mais nos sentir gratos e amados por Deus por toda essa justificação, porque ela é, como a gente tinha falado, o sacrifício é único, eterno e suficiente de Deus. Algum professor ora para que a gente possa finalizar, por favor? Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Pai, por esta aula, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, querer usar nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha alcançar esses corações, ó Pai querido, que ainda não se sente justificado, Senhor. Que eles possam entender, Senhor, que aquele sacrifício não foi em vão, Senhor amado. Ó Deus, abençoa, Senhor, este domingo, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, ó Pai, que estarão reunidas, ó Pai, ouvindo, Senhor, o culto à noite, Pai. Abençoa, Senhor, querido Deus, cada professor que dedicou, Senhor, o seu tempo para ministrar essas aulas, ó Pai. Te agradecemos por essas ferramentas que o Senhor colocou, Senhor, em nossas mãos, ó Pai. Nós te agradecemos já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, ótimo domingo. Deus abençoe. Deus abençoe a família de vocês. Que Ele multiplique a saúde, o conhecimento e a graça na vida de todos nós. Amém. Graça e paz. Tchau, gente. Tchau, tchau.